A mensagem de hoje é a segunda parte da série de mensagens sobre saúde. Essa série eu costumava apresentar em 7 temas e estou tentando resumi-la em 4 temas. Nós já pregamos aqui alguns dias atrás sobre o primeiro passo para quem deseja fazer uma reforma de saúde. O primeiro passo mais difícil para quem quer fazer uma reforma de saúde não é deixar de comer carne, como alguns imaginam, mas é comer menos. Não comer em intervalos, entre outras orientações que eu já apresentei no primeiro tema. Quando se fala de saúde, é preciso você ter sempre claro no seu coração que não estamos falando necessariamente da importância de ter um físico que você se sinta bem. Não é uma questão apenas estética. O principal alvo de se ter saúde física boa é para se ter uma mente clara. Tudo aquilo que diminui a força física enfraquece a mente e nos torna menos capazes de ouvir a voz de Deus e de obedecer a voz de Deus. O grande objetivo em ter saúde física, como povo adventista do 7º dia, é ter uma mente clara nesses últimos dias, para não sermos enganados com as mentiras, com as narrativas ardilosas que o inimigo tem colocado. Nós vivemos entre um grande conflito entre o bem e o mal, em que a mentira é uma arma extremamente utilizada. E se não tivermos uma mente clara e sensível para perceber as diferenças, poderemos fatalmente ser enganados. Então, quando se fala de reforma de saúde, precisa ter em mente que o nosso maior objetivo aqui é ter uma vida espiritual forte para ter uma mente clara, capaz de discernir entre a verdade e a mentira. O segundo passo, para quem deseja fazer uma reforma de saúde, ainda não é abandonar os produtos de origem animal. Esse será o nosso 4º passo que vamos apresentar aqui em outra ocasião. Mas é reduzir o consumo de açúcar. Reduzir o consumo de açúcar é algo desafiador, porque o açúcar, em grande parte, ele é viciante. Ele não alimenta necessariamente. Na verdade, não é nem considerado um alimento. Então, o texto bíblico que eu escolhi para falarmos sobre este passo importante, que é reduzir o consumo de açúcar, e o terceiro passo é reduzir o consumo de produtos ultraprocessados, que é o desafio no mundo moderno e cheio de tantas inovações. A gente vai falar desses 2 passos hoje: reduzir o consumo de açúcar e reduzir o consumo de produtos ultraprocessados. Texto bíblico, 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 14 e 15. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14 e 15 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Eu não tenho dúvidas de que Deus tem seus olhos e ouvidos muito atentos às orações que fazemos nesta casa de oração. Eu não tenho dúvida de que Deus ouve até mesmo aquelas orações que ficam no silêncio do seu coração. Só que às vezes, há algumas orações que Deus não pode atender. Que orações que Deus não pode atender? Quando essas orações contrariam diretamente as instruções de Deus. Em Isaías 59, verso 1 e 2, que é uma passagem bem conhecida por todos nós, diz que Deus não está surdo e nem sua mão está encurtada a tal ponto que ele não possa socorrer. Mas os nossos pecados, as nossas iniquidades fazem separação, criam um muro de separação entre nós e Deus para que ele não nos ouça. É por isso que no verso 14 que nós lemos, coloca que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que nós cremos que somos o povo de Deus, se esse povo não se humilhar, não orar e não se converter,
de seus maus hábitos, dos seus maus caminhos, Deus não pode curar. Então não adianta eu querer orar, pedir a Deus milagre ou unção, ainda que eu faça vigílias de orações, mas se eu não estiver disposto a mudar minha maneira de pensar, de viver, de comer, não vai resolver. Deus, ele opera milagres, mas Deus trabalha por meio de princípios. Eu não costumo nas minhas mensagens usar muitos dados científicos. A internet está repleta deles. Você pode encontrar excelentes profissionais de saúde que falam a esse respeito. Eu pretendo apresentar apenas uma manchete. Essa informação veio da revista Veja, de setembro de 2009. É claro que eu respeito as limitações daqueles que têm dificuldade em acreditar, e eu também questiono algumas pesquisas que são feitas, porque depende muito do instituto e do interesse que tem em cada instituto. No entanto, é preciso estar atento àquilo que a ciência apresenta e que combina, e que harmoniza com a revelação. Por exemplo, nessa reportagem, diz que o açúcar, em suas várias formas, sejam em bebidas, sejam diluídas em outro tipo de alimento, ele é o grande promotor de obesidade. Mas seus níveis altos no sangue podem estar associadas a todas as doenças que sejam consideradas degenerativas. Pressão alta, artrose, arteriosclerose, entre outras doenças chamadas crônicas. O açúcar pode ter relação direta com elas. A senhora parou para pensar que o fato de você reduzir bastante ou eliminar o açúcar da sua dieta, você já pode, assim, já se livrar do risco de muitas enfermidades, entre elas as chamadas degenerativas ou mórbidas. Vamos para a revelação agora. O livro que nós temos usado constantemente aqui, Conselhos sobre Regime Alimentar. Esse livro, claro que a Bíblia já seria suficiente, mas esse livro ele é extremamente esclarecedor. Todo adventista, todo cristão, toda cozinheira deveria ter esse livro e estudar. Mau humor é um dos malefícios que o açúcar provoca no organismo. Por quê? O açúcar ele causa fermentação, ele prejudica e retarda muito a digestão e acaba obscurecendo o cérebro, dificultando a capacidade de raciocínio e concentração. Há muitas pessoas hoje que seriam mais felizes se simplesmente reduzissem o consumo de açúcar. Parece uma coisa estranha, né? Mas o açúcar não alegra a nossa vida? Não, não alegra a nossa vida. Existem pesquisas que identificam a relação do aumento de divórcios com o aumento do consumo de açúcar. Alguns crentes aqui, da cara amarrada, ficariam mais alegres se simplesmente reduzissem mais o consumo de açúcar. Algumas crianças seriam mais bem-humoradas simplesmente se comessem menos açúcar. Então, se você tem uma criança birrenta, que gosta de fazer estardalhaço, e você dar açúcar, é você jogar gasolina em cima de fogo. Na verdade, o que algumas crianças chamadas hoje de hiperativas, tem criança que tem isso, tem aquilo, se os pais entendessem o prejuízo que é açúcar e reduzisse ou eliminasse, suas crianças em grande parte seriam restauradas. Uma outra citação que me chama a atenção é de um trio que ele é quase impossível não gostar dele. Um bolinho que tenha açúcar, ovos e leite, quem não gosta? Já encheu a boca de água de alguns crentes aqui agora. Porque assim, de fato é muito gostoso. Mas muitas coisas, o fato de serem gostosas, não quer dizer que fazem bem. Esse trio é chamado de um trio fatal. Eles são especialmente nocivos. Sobremesas, por isso que de maneira geral, a dica é, evite as sobremesas. Esse é um trio que não deveria estar associado em nossa alimentação. Acima de tudo, quando eu prego essas mensagens, eu sei que não é confortável para alguns. Eu sei que alguns não gostam, a gente compreende. Mas você não faz, você não ouve só o que gosta. Você ouve o que precisa e você não come só o que gosta, você come o que precisa. Então, é para mim também.
Entendo que a pessoa abandonar o consumo de carne, produtos de origem animal, que vai ser um passo, vamos tratar aqui mais adiante, pode ser um passo muito importante. Mas o consumo excessivo de açúcar já tem provado ser pior do que o consumo de carne. E vou te dizer mais uma coisa. Sempre que você encontrar um dado científico que coloca em xeque a revelação, tenha paciência com a ciência. Daqui a pouquinho, a ciência chega onde a revelação já está levando você. Então, eu uso essas citações porque hoje a ciência já mostra gente que nem diz ser cristão, homens que até dizem ser ateus, afirmam isso aqui. Então, a gente tem a revelação na mão, que nos fala tudo e a ciência fica mostrando. Mas quando a ciência falar o contrário, tenha paciência com a ciência. Nós já estamos um pouco à frente. Para terminar esse passo, permita-me apresentar 3 dicas do livro Conselho sobre Regime Alimentar, para a gente poder reduzir o consumo de açúcar. Primeira dica, coma mais frutas, ao invés de tomar suco. Faça das frutas uma refeição e evite esse negócio de suco nas refeições ou muito menos os intervalos. Quando você toma, ainda que seja um copo de suco entre as refeições, o nosso organismo interpreta como sendo a nova refeição. E aquela refeição que você tinha acabado de comer, ela para o processo e agora vai começar a que você acabou de ingerir. E muitas vezes essa refeição que estava lá agora vai azedar, criar vários gases e problemas dentro do seu organismo. Então, de preferência, se você quer tomar suco, prefira sucos que não exijam colocar açúcar. Vai trabalhando tem tanto suco de melão, de melancia, de laranja, entre outros, que você pode trabalhar sem açúcar. De preferência, evite suco. Use mel, açúcar mascavo ou demerara, ao invés do açúcar refinado. Embora o açúcar demerara seja refinado, ele é um pouco menos processado. Mas mesmo o mel ou mesmo açúcar mascavo, você precisa entender que é açúcar concentrado. Pode-se consumir, mas também não exagere. Como diz a Bíblia, cada um coma mel ou açúcar saudável que te baste, acréscimo mel. Enfim, mesmo o mel, mesmo o mascavo, mesmo o demerara, não se empolgue. Deve ser usado com moderação. E as sobremesas, que a gente fica de boca cheia de saliva, né? Só em pensar, sempre que possível, fuja. Mas se quiser usar uma fruta, ou se quiser usar uma outra sobremesa menos prejudicial, seria uma forma de recorrer. Precisamos passar o próximo passo. E já vamos lá. Reduzir o consumo de produtos ultraprocessados. Qual a diferença de produtos processados e ultraprocessados? Quando você toma um suco de laranja que você faz em casa, você processou, mas você não modificou a substância, você não inseriu estimulante, conservante e tudo mais. Então, não há problema em você usar um produto em si processado. O problema é quando ele é ultraprocessado. Aí se inclui vários ácidos e estabilizantes, produtos que estão lá há semanas, meses, alguns ali muito tempo. Você acha mesmo que um produto que passou tanto tempo, com tantos aditivos químicos, você acha mesmo que seu corpo vai poder consumi-lo sem ter prejuízos? Claro que não. Nem os bichos, nem os animais comem algum desses alimentos que nós comemos, chamando de alimento. Então, eu trouxe aqui mais uma reportagem da revista Época, 5 de abril de 2010. Essa reportagem ela destacava 3 elementos que são muito adicionados em produtos ultraprocessados. É um trio viciante: açúcar, sal e gordura. O açúcar, o sal e a gordura, eles ajudam a intensificar o sabor do alimento. Só que quando ele faz isso, ele não ajuda a alimentar. Esses produtos, de maneira geral, que nós compramos ultraprocessados, eles não foram feitos para alimentar. Eles foram feitos para viciar. Você comer mais, e o seu corpo, ele tem dificuldade de entender a hora de parar. E o que o comércio quer? Exatamente que você faça isso. Consuma mais, e assim o seu paladar fica comprometido, pervertido. Uma pessoa que se acostumou a comer comida muito processada, muito condimentada,
não vai conseguir ter prazer em comer comida simples. Precisa fazer uma recuperação, uma restauração do seu paladar. O sal, tem problema usar sal? Não, desde que seja usado a menor quantidade possível. Nos alimentos, mesmo nas frutas, já contém sódio. As verduras também contêm sódio, numa quantidade reduzida. Então, se você vai acrescentar sal, lembre-se, os alimentos já foram colocados sal pelo Criador. Mas se você vai adicionar, adicione o mínimo possível. Ainda sobre essa questão de adição de elementos ou nutrientes e tudo mais, quando se fala de condimentos, Deus criou vários temperos maravilhosos. As folhinhas, né? A salsa, o coentro, o tomilho, entre outros, que poderiam ser colocados para adicionar numa comida que daria um realce ao sabor bem interessante. Só que, quando você fica condimentando a comida, com esses condimentos que são comprados no mercado, cheio de mais sal, cheio de outras coisas mais, e aditivos, você pode até achar que a comida ficou mais gostosa, mas isso certamente vai gerar no estômago uma necessidade, uma procura por bebida. Algumas pessoas sentem muita sede quando vão comer, alguns porque são descuidados em beber água suficiente durante os intervalos das refeições. Então, como eles não beberam entre os intervalos, querem beber na hora de comer. Mas outras pessoas que insistem em querer tomar bebida enquanto comem, é porque a alimentação está cheia de condimento. Então, no organismo dela, sente uma necessidade de bebida. Nem mesmo a água é capaz de saciar em alguns casos. Alguns pais e mães aqui que nunca ofereceram um copo de cerveja para um filho. Alguns pais e mães aqui que nunca beberam bebida alcoólica em toda a sua vida, poderão ter filhos alcoólatras, simplesmente porque não regularam a quantidade de condimento que colocaram na comida de um filho. De acordo com a revelação, muitos pais são culpados, muitas mães são culpadas, porque preparam uma alimentação muito carregada em condimento e gera na criança, no estômago dela, no organismo dela, uma necessidade gritante por bebida, e a bebida alcoólica acaba sendo recorrida como uma forma de apagar essa fogueira de condimentos criada no estômago de alguns filhos. Alguns filhos seriam mais calmos se simplesmente seus pais oferecessem alimentos mais leves de condimentação para eles. Uma cozinheira deveria ser a pessoa mais prestigiada, mais valorizada em uma casa. Deveríamos, reconhecer muito mais como digna de louvor a profissão de cozinheiro do que qualquer outra profissão. Eu sei que toda profissão é importante, mas já parou para pensar que aquilo que você come vai virar o seu sangue? E de acordo com o que você come, você pode estar vivendo ou morrendo, porque nós somos o que nós comemos. Então já parou para pensar a importância que tem essa mulher ou esse marido que cozinha para você, esse filho que cozinha para você? Extremamente louvável e digna de louvor é uma boa cozinheira. Por isso, deveríamos nós pais, inclusive, ensinar os filhos a cozinhar. Às vezes pode ser que eles um dia se casem com uma mulher que não saiba cozinhar, ou tenha que morar numa república que tenha que cozinhar para si mesmos. Então, ensinar os filhos a cozinhar, a lavar banheiro, a fazer a cama, a passar a roupa, isso não tira a varonilidade de um menino. Pelo contrário, o prepara para a vida. Algumas dicas para terminar esse passo. Primeiro, para reduzir o consumo de produtos e alimentos processados, busque comer mais alimentos crus. Eu sei que alguns fazem a cara meio torta quando falam de alimentos crus. Frutas, verduras, quanto mais crus você consegue consumir, inclusive há uma orientação que deveria em cada refeição, um terço do alimento ser cru, porque isso evita a chamada leucocitose digestiva. O que é isso? Quando você come só alimentos cozidos, as papilas gustativas não identificam as enzimas vivas. Como não consegue identificar enzimas vivas, ela interpreta que não é comida e provoca no organismo a chamada reação alérgica. Algumas pessoas são alérgicos crônicos. Se aprendesse a comer comida mais cruas, muitas alergias simplesmente deixariam de existir. Então, sempre que possível, vai aumentando o número de alimentos crus. Descasque mais, desembale menos. Aprenda a cozinhar e fazer temperos simples. Eduque seu paladar para ele aprender a apreciar comidas mais simples.
Uma pessoa que não consegue pegar um prato de salada e comer e apreciar, ou pegar uma fruta e apreciar, uma dica para limpar a língua, o paladar, é tomar bastante água e jejuar. Costuma-se dizer que o melhor tempero de todos, sabe qual é? Fome. Ah, minha criança não consegue almoçar. Claro, você dá lanche nos intervalos, até eu perderia a vontade de almoçar. Ah, minha criança não consegue tomar café da manhã. Claro, você empatou ele de comida à noite, como é que você quer que ele coma de manhã certinho? Ah, minha criança só consegue comer lanche. Claro, se você parar de dar lanche, ela vai comer outra coisa. Ofereça para o seu filho uma banana madurinha ao final do dia de jejum, ou de uma refeição sem comer. Ele vai comer até a casca se você deixar. Então, gente, é uma questão de a gente entender da causa para o efeito. Eu quero apresentar essa citação aqui. Essa citação ela me impacta muito. Está no livro Temperança, página 12. Essa citação diz que Ellen White ela teve uma visão do diabo com seus demônios reunidos. E eles começaram a pensar, o que a gente faz para acabar com a raça humana, adoecê-los? O que a gente faz para aumentar o sofrimento dos filhos de Deus? E cada demônio dava uma ideia. O diabo cansou de ouvir as ideias dos demônios, até que ele mesmo elaborou um plano. O plano era o seguinte: ele tomaria o fruto da vide, ele tomaria o trigo, entre outras coisas que são dadas por Deus como alimento, e os converteria em venenos. E assim arruinaria as faculdades físicas, mentais e morais do homem. Dominariam de tal maneira os seus sentidos que Satanás teria sobre eles inteiro controle. Graças a Deus, o inimigo não tem acesso à nossa mente. Mas sabendo que não tem acesso à nossa mente, ele tenta adoecer nosso corpo. Alimentos, trigo, por exemplo, você sabe que o trigo que nós comemos hoje não é mais o trigo que nossos avós comiam. Todos sabemos disso. O pão nosso de cada dia que Jesus comia com seus discípulos, o trigo que tinha lá, não tem nada a ver com o trigo de hoje na questão da quantidade de glúten. Glúten foi problema para os seus avós, meus avós? Nenhum, claro, não era o trigo que você usa hoje. O inimigo tem se valido de várias maneiras de pegar os alimentos e transformá-los em verdadeiros venenos. Agora, enquanto não podemos aí, Deus ainda tem muitas coisas que pode alimentar seu povo. Então, eu acho que existem delícias refinadas aí, que a gente come. Não estou dizendo que nunca vai comer, mas ao comer entenda que você talvez não esteja comendo alimento, você talvez esteja comendo veneno. E a quantidade pode definir sua doença ou saúde. Algumas pessoas dizem assim, pastor, eu não concordo nem com essas mensagens serem pregadas na igreja. E às vezes a gente prega e dá a impressão que ninguém ouviu, ninguém deu bola. Bom, essa não é a nossa parte. A parte do pastor, dos pregadores, da gente é apresentar à igreja a revelação. Para que eles não pequem por ignorância. Agora, se os membros rejeitarem, o que vão receber? Degeneração, tanto física quanto espiritual. Só que quando nós apresentamos a revelação para as pessoas, aceitando ou não, a gente cumpre a nossa parte de ensino. Se vocês vão seguir, se vamos seguir ou não, essa é uma decisão de cada um. Mas o meu apelo nessa manhã é o que está no livro Conselho sobre o Regime Alimentar, página 498. Quando se fala em reforma alimentar, especialmente na dieta, não é fácil você mudar hábitos que você levou décadas para poder formá-los. Tudo é uma questão de reconstrução, de formatação da mente, porque não adianta querer mudar a boca sem antes querer mudar a mente. Eu não posso querer modificar a dieta sem antes mudar a minha compreensão das coisas. Então, quando se fala de mudança, qual deve ser o princípio? As mudanças no regime alimentar devem ser efetuadas, mas só que um passo de cada vez. Para os muito apressados, vá devagar, um passo cada vez. Não queira atropelar seu marido, não queira atropelar sua esposa, não queira pegar hoje o armário e jogar na rua ou no lixo. Não é assim que funcionam as coisas. Então é um passo de cada vez. Agora, aqueles também que são muito relaxados, que ouviram tudo e disseram isso aqui eu não vou mudar nada, aí você precisa prestar atenção também. Você precisa aprender a mudar um pouquinho. Aos tardios eu diria, estais certos de não esquecer de mudar. Você precisa mudar para melhor. Você não pode sair daqui com a decisão de não mudar nada. Eu acredito que você pode reduzir na sua vida o consumo do açúcar. Eu estou tentando, estou reduzindo bastante.
Eu já não tenho dificuldade com o primeiro passo, de comer entre as refeições. Geralmente eu não tenho essa dificuldade. Uma vez ou outra eu como, mas não faz parte do meu dia a dia. Você comer um produto ultraprocessado uma vez ou outra, desde que não faça parte da sua vida constantemente, o seu organismo aguenta o tranco. Mas o que você não pode é fazer isso com uma constância. Eu queria desafiar você, em nome de Jesus. Vamos dar esse passo? Se você não deu o passo ainda de comer menos e fazer uma regulagem do seu relógio biológico, de comer só as 3 refeições no máximo por dia, converse com Deus. Se você já está doente e tem um acompanhamento médico, faça o que o médico está orientando, mas busque regularizar essa questão da alimentação nos horários apropriados. Se você já consome menos açúcar, vamos reduzir um pouco mais, quem sabe abandonar. Se você já consome menos produtos ultraprocessados, que tal reduzir ainda mais? Eu estou nessa batalha, nessa caminhada já há alguns anos. Eu sei onde está meu limite. Estou lutando para romper esses limites. Ainda temos 7 passos que vamos apresentar nas próximas 2 mensagens. Mas eu queria desafiar você hoje a ter uma alimentação, de ter uma dieta o mais próximo do original, do natural possível. Deus pode contar com você? Você pode lutar por esse passo, abençoar seus filhos cada vez com a dieta mais saudável, mais simples, abençoar a sua família com um organismo mais saudável, para ter uma mente mais clara e sensível à voz de Deus? Eu creio que sim. Quero convidar você a ficar em pé, se você puder. Gostaria de fazer uma oração. Nosso Deus e nosso maravilhoso Pai, nós queremos louvar ao seu nome pela sua palavra e tantos conselhos inspirados que nos mostram como termos uma vida mais plenamente saudável. E queremos muito usufruir de boa saúde física, não só para ter um corpo apropriado ou termos melhor disposição, mas é porque nós queremos, acima de tudo, ter uma mente mais sensível, mais clara, ter uma saúde espiritual mais forte. Toma em tuas mãos cada mãe, cada pai aqui presente, cada filho. Ajuda-nos a dar passos para modificar e melhorar, dar passo em direção a uma vida espiritual reformada no Senhor. Pai Santo, nos ajude a ter alimentos mais naturais, a termos uma dieta cada dia mais próxima do que o Senhor deu aos nossos primeiros pais aqui nesta terra. É o que nós te pedimos, te agradecemos e pedimos que a tua mão misericordiosa seja colocada sobre o teu povo, que seja curado o teu povo, que seja abençoado o teu povo. Mas antes de curar o corpo, cura a mente do teu povo, Senhor. Antes de o Senhor poder modificar nossa vida, modifica acima de tudo nossa sensibilidade espiritual. Fortalece essa igreja, enche do teu Santo Espírito, para que possamos ser não apenas ouvintes, mas praticantes das tuas revelações. É o que nós te pedimos, bondoso e maravilhoso Deus de graça e misericórdia. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus.